Semana começou quente no Vasco. E a informação de hoje são os atrasos nas comissões e pagamentos de parcelas do Vasco entre jogadores e também situação envolvendo o Andrei Santos. Eu vou dar minha opinião sobre isso e vamos falar também sobre a semana do Vasco, aí já que o adversário pode jogar com um time reserva contra o Vasco no próximo sábado. Então isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sabe a vinheta? Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, hein? Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, em lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco porque a noite começou pegando fogo. É técnico que fala aí, a torcida não gosta, técnico da declaração polêmica, é time que não joga bola, é árbitro que não marca pênalti. Aí para completar, vem notícias de dívidas. Isso era o que o torcedor menos queria ouvir. O Vasco virou SAF, não foi para ficar ouvindo, o Vasco está devendo. Não, obviamente que não. O torcedor não quer ouvir isso. E logo numa semana tão conturbada, né? Mas enfim. Vamos aos fatos, vamos às informações e depois eu dou a minha opinião. Vou informar tudo que foi dito hoje para você que não soube ainda ficar por dentro, para você que sabe a gente fazer a linha do tempo. Vamos falar como surgiu. Primeiramente, hoje tivemos uma live aí no canal do Pedrosa, onde ele informou essas dívidas, né, dívidas do Vasco sobre questão de Léo Pelé, Piton, Orelhano, renegociação com Pumita, dívida com o Andrei. Até esse momento, o Vasco não tinha respondido ao Pedrosa. Falou também sobre dívidas com comissões, né, de comissões de empresários, enfim. Pedrosa trouxe todas essas informações sobre essas dívidas que o Vasco tinha. O Vasco não tinha ainda, até o momento, se pronunciado sobre o que realmente tinha acontecido, preferiu ficar na dele. Mas após a repercussão, né, foi logo de imediato nas redes sociais, o Vasco veio por meio de nota, e aí eu vou trazer a reportagem do GE, que traz isso transcrito, até para que eu não possa deixar palavras nenhuma que o Vasco falou fora. O Vasco respondeu sobre essas possíveis dívidas, e eu vou começar a partir de agora trazendo essas informações. Primeiro, o Vasco fala que é o seguinte: a SAF realizou 16 contratações na primeira janela de transferências. Na maioria das negociações, o Vasco conseguiu parcelar. Em alguns casos, como o de Pedro Raul, o clube quitou o pagamento e à vista. A reportagem do GE, ouviu que o pagamento do Orelhano também já foi quitado. Em outros, como o de Léo, dividiu. As parcelas estão em dia com o São Paulo, porém há uma renegociação para mudanças de prazos no pagamento. Vamos para a segunda parte. O que está atrasado é o pagamento de comissões a empresários que deveriam estar recebendo mensalmente, mas isso não vem acontecendo. Empresários quase todos os tipos sem receber comissões há algum tempo. Fecha aspas, falou aí um representante de jogador contratado pelo Vasco. Sobre as contratações da janela, o balanço financeiro da SAF informou que as negociações geraram um total a pagar de 3,3 milhões de dólares, ou seja, 16,6 milhões de reais em comissões a agentes e cerca de 1,2 milhões em luvas para atletas que também estão atrasadas. Vasco, então, por essa comunicação do Vasco, as dívidas de Léo e Orelhano foram pagas. A parcela do Orelhano paga a parcela do Léo e paga a dívida do Orelhano. O Lucas Piton, o Vasco ainda busca renegociação, segundo o Vasco trouxe de informação, e o Vasco busca uma renegociação de pagamento com o Andrei, que já tinha sido renegociado em um momento para 3 parcelas. Essa dívida é referente à primeira parcela que o Vasco não pagou, a questão do Andrei. O Vasco deu como provável situação, né, provável culpa
disso aí, dessa dívida, de tudo isso, a situação de fluxo de caixa. E aí eu vou trazer para vocês a partir de agora, vou ler junto com vocês a explicação, vamos dizer assim, para que essas dívidas estejam acontecendo no gigante. Então, vamos botar na tela. Fluxo de caixa. Por que o Vasco está atrasando os pagamentos? O GE ouviu que isso se dá por uma questão de fluxo de caixa. A insistência pelo parcelamento da dívida de André e da compra de alguns jogadores, por exemplo, aconteceu por planejamento estratégico financeiro da diretoria. O departamento de futebol, comandado por Paulo Brax, atacou o mercado priorizando o pagamento em parcelas para não interferir o fluxo de caixa da empresa. Foram investidos cerca de 110 milhões em 16 reforços, mas a grande maioria das aquisições foram feitas de forma parcelada. Deixa eu só me reposicionar aqui para a gente poder falar mais sobre isso. Essa deverá ser uma postura comum das negociações, até por orientação do departamento financeiro comandado por Lúcio Barbosa. Embora cada caso seja diferente do outro, a prioridade por pagamentos à vista se dará quando houver descontos significativos, como foi o caso do Pedro Raul, pelo qual o clube pagou em parcela única os 10 milhões,4 do Caxiwa Rei Sol. Então, teoricamente, o Vasco colocou aí a culpa no fluxo de caixa. É algo que foi corriqueiro, por exemplo, na SAF do Botafogo. Mas o Botafogo depois equilibrou suas situações. Mas, aparentemente, o Vasco coloca aí o fluxo de caixa como principal problema para resolver essas situações de dívidas. Na minha opinião, eu sendo bem claro, bem sensato, eu não esperava ouvir dívidas relacionadas ao atual elenco. Poderia até achar que viria dívidas sobre a questão envolvendo jogadores que já passaram pelo Vasco, sobre a questão envolvendo dívidas antigas de fornecedores, dívidas que vão aparecer. Mas a questão de aparecer dívidas atuais, isso me deixou meio preocupado. O Vasco informou, mas eu espero que esse problema de fluxo de caixa se resolva. Quem sabe que é uma empresa nova, que vem um novo aporte, mas não dá para a gente ficar recebendo esse tipo de notícias e não ficar preocupado. O torcedor vai ficar preocupado. E a 77 e o Josh, que prometeu em outro momento igualar o orçamento com o rival, o Abel que disse que a gente não ia mais sofrer, causa isso desconfiança no torcedor. E o torcedor passa a não acreditar nesses agentes. Então essa é a minha opinião sobre a questão da dívida. Acho que tem que ser mais claro na comunicação com o torcedor. Olha o que o Ronaldo fez no Cruzeiro. O Ronaldo foi claro e direto. Vamos brigar para não cair, vamos ter dificuldades, não vamos ter grandes investimentos. Sendo claro e direto. Eu não quero que ninguém fale que o Vasco vai brigar para cair, que eu não tô aqui para isso. Mas sendo claro e direto. Falar, olha, vamos brigar pelo meio da tabela. A gente vai ter pouco investimento. O investimento maior virá em outro momento. A gente vai sanar as dívidas. É ser claro. Se você ser claro com o torcedor vai entender. Mas se você não for claro e vender ilusão, a conta vai chegar, infelizmente. Falando sobre o jogo Vasco e São Paulo. São Paulo joga em Recife contra a equipe do Sport. É o próximo adversário do Vasco. O São Paulo joga em Recife na próxima quarta-feira, às 8 da noite. Primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Enfrenta o Vasco no sábado, às 18h30. E viajará para Venezuela para enfrentar o Puerto Cabello. Há uma possibilidade da imprensa paulista que o São Paulo poupe jogadores. Eu vou dizer uma coisa, eu não conto muito com isso. Acho que se poupando ou não poupando jogadores, se o futebol do e espero que o Vasco tenha uma postura diferente. Estamos falando aí de 3 zagueiros, 4 homens de meio de campo, bababá. Vou esperar para ver como é que esse Vasco vai se montar para enfrentar o São Paulo. Tem que mudar. Eu, do jeito que tá muito feio. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Me desculpem aí por o vídeo ter saído agora somente, porque as coisas aconteceram. A gente tem que mudar o rumo da gravação, infelizmente. E eu esperei o Vasco se manifestar para poder trazer essa informação para vocês. Então é isso. Tamo junto.
Até a próxima. Saudações vascaínas. Valeu.